nós vamos falar de duas fragrâncias, sendo Her Story e Her Story Love Spires, duas fragrâncias da Avon. E essas fragrâncias são inspiradas em outras fragrâncias bem conhecidas. Vamos ver quais são? Roda a vinheta! Então, vamos começar falando do clássico, La Vie est Belle. Esse aqui vai muito na vibe, muito na vibe. Às vezes algumas pessoas dizem, esse perfume parece, lembra, foi inspirado em outro perfume. E quando eu vou sentir, quando eu vou fazer as comparações, eu digo, não tem nada a ver. Ou às vezes eu concordo. Com esse aqui eu concordo plenamente. Não tem como você borrifar esse perfume e não lembrar logo de cara do La Vie est Belle. Primeiro, o La Vie est Belle é uma fragrância bem conhecida. E segundo, tem duas características no La Vie est Belle que ele é bem fácil de copiar. Quem está falando isso não é uma perfumista, mas é uma pessoa que sente fragrâncias e que diz, se você colocar doçura com atalcado, vai lembrar sempre do La Vie est Belle. A construção do perfume, é claro, é muito bem feita por pessoas com muita capacidade, muito conhecimento, tá? Mas normalmente o que vai acontecer? Quando um perfume tem notas muito características e essa nota vai se repetir em uma outra fragrância, ela pode ter uma construção que não teve nada a ver, mas se tem aquela nota em evidência, aquele outro também tem, vai acabar lembrando um ao outro, né? Um perfume que tem limão, aí você faz um outro, senti esse aqui, me lembrei do outro. Tem uma nota de café muito evidente, senti esse, me lembrei do outro. Então o La Vie est Belle, ele tem duas notas muito características, que é justamente a doçura, tá? E o atalcado. Então, quando você vê perfumes que tem essas duas características, normalmente você vai sempre se lembrar, tá? Possivelmente, ele não foi feito para ser inspiração, não foi feito para copiar ou para seguir a mesma família olfativa, tá? Mas com certeza, as notas que tem aqui vão te fazer lembrar o La Vie est Belle, tá bom? Então, vamos lá. Se você sentiu esse aqui, se você conhece La Vie est Belle, me diz aqui se realmente você concorda, tá bom? Que realmente eles são parecidos, porque eu vou falar do outro que também tem inspiração, tá bom? Então, assim, como é que é a saída dele? Ele tem uma bergamota, né? Aquele cítrico já mais floralzinho. Ele tem a flor de pêssego, pimenta de bourbon, tá? Ele tem pimenta de bourbon aqui. E o cassis, tá? Ou a groselha negra. Isso aqui já dá um docinho logo de saída, tá? Aí a gente vai para um corpo. A gente tem um corpo aqui floral, que é a íris. A íris que é responsável por deixar ele atalcadinho. A rosa e a immortelle. A gente já viu essa flor em outras fragrâncias, mas ele também tem uma flor de laranjeira aqui, tá? Então a gente tem aqui, ó, flor de laranjeira, a íris, a rosa e a immortelle. E o fundo desse perfume já é um doce bem mais carregado, tá? Bem ambarado. Ele tem benjoim, patchouli, vetiver. Patchouli aqui é muito evidente, tá bom? Vetiver, fava tonka e baunilha. Então essa é a construção desse perfume aqui. Quem conhece o La Vie est Belle, com certeza vai se lembrar desse aqui. Agora, tem uma diferença muito grande entre eles. La Vie est Belle tem uma projeção e uma fixação enormes, tá? Primeiro que ele é um perfume doce e atalcado, então ele já é bem imponente já de cara. Mas, apesar disso, ele tem essas duas características de ser um perfume bem imponente, tá bom? E ele vai fixar e projetar muito. Esse aqui na minha pele, infelizmente, fiz vários testes, porque realmente eu não me conformo quando um perfume não projeta na minha pele e não tem fixação. Tentei, mas infelizmente esse perfume aqui, apesar de ser um eau de parfum, na minha pele ele tem uma fixação de colônia, tá? Porque ele tem uma fixação bem pífia, de cerca de aproximadamente umas 4 horas. Então, ele é muito gostoso, tá bom? Mas ele tem só isso de fixação na minha pele.
Tem gente que diz que ele fixa um pouco mais. Na minha pele, essa foi a minha impressão de vários e vários testes, porque esse aqui eu tenho há bem mais tempo. Esse outro aqui, apesar de ser muito mais gostoso, muito mais floral, infelizmente tem a mesma fixação, tá bom? Ele fixa em torno de 4 horas na minha pele, projeção cerca de meia hora, tá bom? Então ambos têm essa mesma característica de fixação e projeção, cerca de 4 horas, tá bom? Fixação e cerca de 30 minutos de projeção. Mas vamos falar então da diferença entre eles e quais são as características desse aqui. Esse é lançamento, tá bom? Ele vem agora pro Dia das Mães. Muito gostoso. Diferença bem clara, bem nítida entre eles, é porque esse aqui é muito mais frutado do que o outro, tá bom? O outro é mais ambarado e esse aqui é muito mais frutado. Esse aqui logo de cara, na saída ele já tem damasco, jasmim, tangerina, ele tem framboesa, bergamota e pimenta rosa. Tudo isso aqui tá na pirâmide? Não. Isso aqui tá no que eu sinto desse perfume. Eu sinto sim uma framboesa, na verdade umas frutinhas vermelhas, tá? Mais especificamente a framboesa. Pode ter um pouquinho de morango, coisa muito pouca. Uma mistura de morango com a framboesa e um damasco. Esse é o frutado dele de saída logo de cara. Aí a bergamota vem junto. Essa pimenta rosa muito discreta aqui, tá bom? Aí a gente vai pro coração desse perfume. No coração nós temos aqui ó, no coração uma novidade nas fragrâncias que eu apresentei para vocês até o presente momento. Nós temos aqui um brandy, que é um conhaque destilado do vinho. Então esse brandy aqui, ele vai dar uma notinha mais fechada, tá? Mais pesada para esse perfume, mas nada que seja assim muito pesado. Ele continua sendo um perfume super floral, super frutado, tá bom? Mas ele tem assim o peso desse conhaque, tá bom? Desse brandy. Além disso, nós temos aqui a íris, porque ele também é atalcado. Nós temos a gardênia e nós temos o jasmim e a flor de laranjeira. Então, essas flores estão bem presentes aqui. E de fundo, ele é um docinho muito agradável. Ele vai ter o vetiver, o praliné, que é uma nota bem doce. É um doce e uma nota doce. Nós temos o âmbar, mas nós temos também umas madeiras aqui. Nós temos aqui um sândalo. Nós temos um pouquinho de cedro, tá? E nós temos aqui o patchouli e a baunilha, tá? Então ele é um frutado, ele tem esse toque de âmbar, tá? Essa notinha mais doce, e ele vai lembrar um flanker do La Vie Belle. O La Vie Belle tem vários outros que vieram depois dele, né, que é chamado de flanker, e um deles é o Intense Man. Só que ele tem uma diferença. Eu passei os dois aqui para comparar. O Intense Man, ele é muito mais cremoso, ele é um pouco mais suave, ele é um pouco mais delicado e ele é um pouco menos frutado, tá? E esse aqui ele já vai ser mais frutado. Então essa é a diferença. Se as inspirações foram o La Vie Belle e o La Vie Belle Intense Man, esse aqui ficou muito mais parecido, tá bom? Com o La Vie Belle, e esse aqui ficou, ele deu uma lembrança, mas não ficou isso na saída, tá? Na evolução dele, ele já começa a ir por outros caminhos. Então o Intense Man, ele vai ficar mais cremoso, tá bom? E ele vai ficar mais frutado, muito mais floral, tá bom? Então, se você quer uma referência olfativa, La Vie Belle Intense Man. Esse aqui vai muito na vibe, tanto na saída como na evolução, até o final dele, tá bom? Esse aqui é só na saída, porque a evolução dele vai fazer com que eles entrem em caminhos totalmente opostos, tá? Então, La Vie Belle Intense Man, fixação e projeção, cerca de 4 horas de fixação, cerca de meia hora de projeção, mas são bons perfumes. Isso foi o resultado da minha pele. Ele pode fixar muito mais na sua, ele pode projetar muito mais na sua e você pode se agradar. Lembrando que, se você não gosta de perfumes doces, fuja desses perfumes aqui. Não gosta de perfume atalcado, não entre nessa vibe. E se você não gosta do La Vie Belle, fuja desses dois perfumes aqui, tá bom?
Então fica aqui a dica da Morena de 2 perfumes que são muito bons, mas fixação e projeção não são tão bons assim.